Pode se assentar, por gentileza. Abra sua Bíblia agora. Profeta Isaías. Profeta Isaías. Quero te convidar a ler comigo, por gentileza, apenas a parte A do versículo de número 1. Capítulo 9, versículo de número 1, apenas a parte A. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: mas a vida não continuará Deus, até aqui, vamos repetir novamente, somente essa parte A do versículo, né? Vamos lá? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Amém, amém. Feche seus olhos, vamos buscar a orientação do Senhor. Pai, diante da Tua palavra, buscamos a direção do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor ministre, que o Senhor transforme o nosso ser a partir dela, em nome de Jesus. Amém, amém. Mas para a terra que estava aflita. A palavra aflito, nesse contexto, empregado aqui por Isaías, fazendo uma referência ao povo de Israel, é uma palavra que significa o seguinte: fundição de metal para fins de modelagem. Quando o profeta usa essa palavra, mutzak no hebraico, ele está se referindo exatamente nessa questão de um metal que é colocado a uma situação, numa temperatura muito elevada, para que encontre o seu ponto de fusão e assim esse metal possa ser modelado. Para nós, para que nós venhamos a entender o que o profeta está dizendo a Israel, é o seguinte, que os aflitos aqui são aqueles que passam por um processo semelhante ao metal, por um processo de muita dor, de um aquecimento diante das adversidades, de um aquecimento, de um calor diante das dificuldades. E todos nós, olhando para o contexto histórico que as Sagradas Escrituras nos expõem, nós sabemos que sim, o povo de Israel passou por esse período de grande dor, de grande aflição. E pesquisando um pouquinho mais, agora indo um pouquinho para o lado da química, eu fui atrás de algum conhecimento no sentido assim, quais são os metais, qual é a temperatura que precisam para que alcance seu ponto de fusão. A prata, por exemplo, 962 graus. O cobre, 1084. O ferro, 1538. O tungstênio, 3.422 graus. O que isso tem a ver, pastor, com a escola bíblica dominical, nesse domingo, que nós acabamos de cantar, né, belas palavras de vida, e o pastor vem aqui e fala sobre química? Eu vou te explicar. Qual é a lição? A lição é que alguns de nós, nos primeiros sinais de calor das provas, das dificuldades, rapidamente nós entendemos o recado do Senhor. Senhor, estou percebendo que estou andando pelo caminho errado. Senhor, estou percebendo que estou trilhando numa direção contrária ao que o Senhor tem me mostrado. E muito rapidamente, então, nós, aqueles que têm essa capacidade, ao pequeno calor, à pequena temperatura das adversidades, de reconhecer rapidamente diante do Senhor e dizer: Senhor, estou arrependida, estou arrependido, estou voltando, estou olhando novamente para o que o Senhor tem para mim. Agora, isso não acontece com todos. Com alguns, os mais insistentes, as dificuldades têm que ser elevadas um pouco mais de temperatura. E de repente há mais temperatura, há umas temperaturas mais altas na adversidade e na dor.
Então o pastor está dizendo que tudo que nós passamos, todas as provas que nós temos, os momentos de adversidades que nós enfrentamos, é consequência de uma desobediência à palavra do Senhor, à orientação? Grande parte sim. Grande parte sim. Por que Isaías se refere a Israel como terra que está aflita e que vivia na escuridão? 4 pontos para que venhamos a entender por que o profeta está se dirigindo ao povo nesse sentido. Primeiro, apesar de Deus ter estabelecido ao povo que o único a ser adorado seria Ele, o que o povo faz? Começa a adorar outros deuses e esquece da exclusividade da adoração ao Senhor e passa a adorar deuses das outras nações. Uma segunda questão: Israel ignorou os avisos dos profetas. Insistentemente os profetas levaram a mensagem do Senhor ao povo, e o povo fez o que? Ignorou constantemente. Não considerou o que os profetas estavam falando, não considerou que os profetas chamavam o povo ao arrependimento, e os seus líderes e o povo endureceram o coração diante do Senhor. Israel também desprezou e negligenciou a palavra de Deus, e passou a viver como os povos vizinhos, esquecendo-se das instruções dadas nos mandamentos. E, em último lugar, Israel frequentemente recorreu a adivinhadores e feiticeiros, esquecendo-se da fonte de toda direção, de toda instrução, de toda sabedoria e de toda orientação para a vida do povo. Assim procedeu Israel. Por isso, então, o profeta fala que a terra está aflita por causa disso, por causa dessa situação de negligência do povo. Acredito que todos nós conhecemos algum ditado popular referente à retribuição que é dito na nossa sociedade, que é dito no meio da nossa cultura. Vamos tirar a prova real disso? Eu começo aqui e os irmãos terminam, ok? Vamos lá. Quem semeia vento, colhe? Isso. Quem com ferro fere? O que se faz volta para? Não sabem esse? Volta para você, né? Então, se você faz a maldade, volta para você a maldade. Cada um colhe o que? O que a vida te dá, a vida te tira. Isso. E o último, o feitiço sempre vira contra. Vocês têm que ler mais a Bíblia, meus irmãos. Vocês sabem todos os ditados populares, hein? Eu precisei fazer uma pesquisa antes. Mas a questão aqui é que esses são ditados populares de retribuição segundo uma sociedade, segundo uma cultura caída. Porque a lógica, ela não funciona assim com Deus. Porque Deus, na realidade, quando nós olhamos para esse texto e para o contexto completo desse texto, nós vamos perceber que Deus decidiu se aproximar de pessoas que estavam ouvindo conselhos de outras pessoas. Que Deus decidiu se aproximar de pessoas que estavam desprezando-o como fonte de toda a verdade. Que Deus decidiu se aproximar daqueles que, inclusive, desdenharam da sua palavra e que também rejeitaram Ele como fonte de todo sustento. Por quê? Porque Deus decidiu amar e se envolver com os aflitos. Uma decisão de Deus em amar os aflitos. Amados, Deus não ficou nos céus esperando um movimento nosso, um movimento da nação de Israel, para que então Ele viesse e intervisse naquela situação. Deus não ficou na expectativa de encontrar algo bom na humanidade, para que então Ele tomasse a decisão, o Senhor tomasse a decisão de intervir. Ele, o Senhor, não esperou que os aflitos se tornassem dignos de seu amor, de seu cuidado ou da sua intervenção.
Meus irmãos, Deus não ficou no seu trono eterno, distante, inacessível, quieto, indiferente ao sofrimento dos aflitos. Não. O que Deus fez? O que Deus fez? Ele desceu até os aflitos. Ele se fez carne para salvar os aflitos. Ele nasceu num lugar simples, indesejado até mesmo, por causa dos aflitos. Ele se fez presente entre os aflitos. O que mais Deus fez? Deus se colocou no nível dos aflitos. O que mais Deus fez? Ele invadiu a história para mudar a situação dos aflitos. O Natal, nesse tempo, mês de dezembro, o Natal é a boa notícia que Deus não abandonou os aflitos. Deus não abandonou. E o texto que nós lemos, apenas a parte A do versículo 1, ele diz assim: para que a terra que estava aflita não continuará a escuridão. É uma profecia apontada pelo profeta Isaías na direção do povo de Israel, mas uma profecia também messiânica, que desde aquele tempo já apontava para aquele que viria, para aquele que se colocaria numa condição humilde em favor dos aflitos. Continuando, fazendo uma conexão entre a parte A do versículo 1, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. A resposta é por quê? Versículo de número 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro. Este título destaca a sabedoria de Cristo, de alguém extremamente sábio, de alguém a quem nós, os aflitos, no passado, e hoje, quem sabe, aflitos pelas demandas, pelas dificuldades que enfrentamos enquanto estamos aqui, é nele que nós podemos encontrar todo o conselho maravilhoso, porque ele é conselheiro por excelência. Está precisando de alguma orientação, de alguma direção? Procura o maravilhoso conselheiro. Se coloca diante do Senhor. Ele possui uma sabedoria profunda e incomparável, muito mais do que qualquer uma outra pessoa. Ele é conselheiro por excelência, mas ele também é Deus forte. Ele é o Deus de toda força, que tudo pode, e tanto que pode, é que ele escolheu, que ele decidiu enviar seu Filho. Um Deus forte, onipotente, mas que se coloca também numa situação humilde como uma criança. Mas ele pode fazer isso, porque ele é Deus. E ele tem o controle de toda a história em sua mão. Principalmente a minha história e a sua história também. Mas ele também é Pai da eternidade. Esse título enfatiza a eternidade de Cristo, tanto no sentido de um Deus eterno, mas como no sentido também de alguém que oferece a eternidade aos seus, a vida eterna. E a nossa história, ela não é somente terrena, ela é breve, sim, lembram, né? A nossa vida é breve, mas ela tem uma continuidade eterna. E Cristo é o Pai da eternidade, porque Ele nos concede como dádiva a vida eterna. E por fim, Ele é o Príncipe da Paz. Só encontramos paz em Cristo.
só conseguimos completar os nossos desejos do coração em Cristo. Paz plena somente em Cristo. O Natal é a boa notícia de que Deus não abandonou os aflitos. Que você possa manifestar essa mensagem a mais pessoas, aqueles que estão ainda numa condição de aflição espiritual. Nós já recebemos o cuidado, a atenção do Senhor. Mas tem muitos que ainda estão vagando, tem muitos ainda que estão numa condição de escuridão. E que nesse tempo, então, nós possamos, somos os portadores dessa boa notícia, que Deus não abandonou os aflitos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra ela foi aberta, lida, e o Senhor ministrou os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque realmente olhamos para o passado e percebemos que andávamos desorientados, distantes do Senhor, aflitos, ó Pai. Mas o Senhor veio até nós e nos chamou. E hoje, ó Deus, temos a plena consciência de que tudo isso é obra do Senhor para as nossas vidas, e nós devemos somente agradecer a Ti. Pedimos por aqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor venha a intervir em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Kelly, por gentileza.